Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou passar para vocês 7 sinais de um falso cristão. Eu andei pensando muito em falar sobre isso porque pode parecer que eu esteja perseguindo alguém. Não estou perseguindo, eu estou apenas comentando coisas de forma a tentar ajudar as pessoas a saírem do erro que se encontram. Eu tento passar para vocês dicas para que vocês evitem o erro. E todos nós somos humanos e temos o potencial de errar e também o potencial de acertar. Então a gente vai juntando a nossa experiência de vida e vai tentando esclarecer algumas coisas para ajudar as pessoas. Essa é a minha função. Bom, antes eu quero comentar sobre aquele outro caso da influencer casada desde os 17 anos, que teve uma ruptura, separou, não é? Eu vi novos vídeos dela dizendo que já foi assinar a separação, não é? Aquele caso que o marido, depois dela sair de casa, encontrou ela numa pousada e viu o carro de um cara que ele conhecia, sabia que ela tinha contato. Ela teve um texto que ela escreveu numa rede social que ela tem, e nesse texto ela falou um monte de coisas. Você percebe, tanto pelo texto quanto pelos vídeos dela, que ela está sentindo um misto de emoções. Culpa, eu percebo culpa nesse misto de emoções. Eu percebo que ela agora está se sentindo livre. Eu percebo que ela está muito feliz por estar livre, separada do marido. Mas ela fez alguns comentários, tanto nos vídeos quanto em palavras nessa rede social, que ela acabou se entregando. Ela disse mais ou menos assim, que Deus em tudo que ela faz está com ela. E que ela nunca traiu quem tratou ela bem. Ela quis dizer o que com isso? Quem tratou ela mal, ela traiu e Deus concorda com ela. E não é bem assim que funcionam as coisas. No outro vídeo eu não afirmei que ela havia traído ou não. Eu não faço isso. Só que eu apontei que os indícios, pela minha experiência, pelo olhar dela, pelo comportamento dela, que tinha coisa estranha na situação, que parecia realmente que ela estava com esse outro homem lá. Acontece que a traição, ela não é traição somente no ato carnal. Para ter acontecido a separação, a ruptura, foi porque ela já estava conversando com esse cara pelas redes sociais ou na faculdade. Parece que ela faz direito. E o marido ainda disse que com 2 anos dela cursando a faculdade, ela começou a se enturmar com pessoas erradas, amigos que influenciaram muito ela, e ela modificou totalmente o comportamento dela como esposa. Então dali surgiu a primeira traição, porque ela se envolveu com pessoas emocionalmente, fazendo com que essas pessoas fossem mais importantes do que o marido. Por exemplo, o casal, um é mais importante para o outro do que qualquer outra pessoa. Então, dali já foi uma primeira falha que derrubou esse casamento. Quando ela saiu de casa, foi para a pousada e logo foi se encontrar com o outro cara, é porque, se não já estava acontecendo uma traição física pelas costas do marido, já estava uma ligação emocional entre os dois. Eles já estavam conversando, tanto pela internet quanto pessoalmente, pelas costas do marido. Isso já é traição. É isso que eu estou dizendo para vocês, mesmo que não aconteça nada carnal, só no pensamento. Na Bíblia diz que a gente não pode colocar outra pessoa no nosso coração quando a gente já tem alguém no coração. Quando a gente já está com alguém, quando a gente já tem um compromisso com outra pessoa. A gente não pode colocar outras pessoas. Então é somente isso que eu queria falar sobre esse caso. Eu acredito que ou ela vai terminar esse caso com esse outro homem, porque se ela firmar compromisso com ele, vai ficar muito claro que realmente ela estava tendo um caso durante o casamento. A vida dela mesmo, ela tentando nos vídeos passar que está feliz, eu percebo que ela está confusa, ela está temendo a
perda dos inscritos, mas como eu falei no outro vídeo, agora que aconteceu isso tudo, vai ficar com muito mais inscritos, porque as pessoas gostam de coisas desse tipo, não é? Então, para ela não se preocupar com relação a isso. Lamento quando ela disse que Deus está com ela em todas as coisas que ela faz. Porque se você faz algo errado, Deus não está com você. E agora vem o porquê desses 7 sinais de um falso cristão. E eu não estou acusando a moça de ser falsa cristã não, tá, gente? Mas eu quero que vocês observem esses 7 indícios aqui que não foram feitos por mim. Eu peguei num site do pastor Antônio Júnior, não são palavras minhas. Então não culpem a mim, mas eu concordo com essas palavras aqui. Concordo com o que está escrito aqui. A primeira tem relação com a caridade. Um falso cristão, ele não faz caridade. Você já reparou que tem muita gente de igreja que ajuda a igreja, faz caridade para a igreja, dá o seu dinheiro para a igreja, mas não ajuda as pessoas que precisam realmente. Então, um falso cristão, ele não faz caridade mesmo tendo recursos. Ele tem recursos, tem condições, mas não ajuda o próximo. Ele não faz caridade. Então, esse é um primeiro indício. Preste atenção se você é um cristão e você é assim. Tem condições de ajudar e não ajuda. Então, esse é um indício, o primeiro, de um falso cristão. O segundo, cobra muito das pessoas, julga muito, mas não gosta de ser cobrado, não gosta de ser julgado. Esse é um outro sinal. Eu, por exemplo, não tenho religião nenhuma, mas eu não cobro de ninguém. Eu digo as coisas que são certas e erradas e você decide se você vai seguir ou não. Essa é uma opção sua, é o livre-arbítrio que foi criado pelo ser superior, ele determinou isso. Então eu não posso querer obrigar as pessoas a fazer o que é certo. Eu falo o que é certo, falo o que é errado e cada um que se vire. Não é função minha. E também não julgo. Cada um sabe da sua história, cada um sabe da sua vivência, cada um sabe o que passou, por que fez a coisa errada, cada um sabe. Cada um é dono das suas atitudes e das consequências que virão delas também. Então não é problema meu julgar ninguém. Então são coisas que eu não faço, eu não cobro e não julgo. Mas o falso cristão faz isso e detesta que alguém cobre ele ou julgue ele. A terceira, essa é perfeita. A terceira é a seguinte: um falso cristão, ele ama as pregações na igreja, mas nunca coloca em prática aquilo que foi pregado na igreja. Ele faz de conta que ele está ali, é um ser de luz, é um ser iluminado que está na presença de Deus, ouvindo pregações maravilhosas, mas não faz, não pratica o que é ensinado na igreja. Alguém aí está se reconhecendo? Bom, eu espero que não, não é? A quarta dica. Essa quarta dica é muito interessante também. Um falso cristão, ele despreza os pobres, mas honra exageradamente os ricos ou aquelas pessoas que têm poder, autoridades, não tem? Puxam muito o saco, ou dos padres, pastores, tem ídolos, né? Aquele falso cristão que tem ídolos, tem pessoas que ele admira e aquelas pessoas pobres são desprezadas por ele. É um falso cristão. Isso é fácil de saber, não é? Cristo defendia muito os pobres, inclusive defendia até mais ainda. Ele era mais carinhoso ainda com as pessoas mais necessitadas. O quinto sinal: vive fazendo comentários negativos, causando discórdia entre as pessoas, briga entre as pessoas, se mete nas coisas das pessoas. Tipo, alguém está interessado em uma outra pessoa, essa pessoa se mete para falar mal da outra pessoa, para tentar estragar aquele possível relacionamento, por exemplo. Alguém aí se identifica? Aí faz o seguinte:
Não, não fique com essa pessoa, não. Essa pessoa não é boa para você porque ela não quer ver você feliz com outra pessoa. Ela quer somente ela ser feliz, mas que você se lasque. Isso é um falso cristão. Ele coloca você contra as outras pessoas. Ele traz discórdia, brigas, discussões. Esse é um outro sinal aí para vocês. Agora para vocês o sexto. Faz muitos comentários egoístas. É uma pessoa egoísta, egocêntrica. É uma pessoa que acha que é o centro do universo. Ela acha que ela estar dentro da igreja faz dela um ser protegido por Deus, onde ela pode fazer tudo, pode trair, pode enganar, pode mentir, que Deus está com ela e que ela tem esse direito, mas ninguém pode fazer nada disso com ela. Agora a sétima e última. Essa pessoa ela gosta de se exibir para as outras pessoas. E esse sinal é interessante porque são vários estilos. Ela pode se exibir como uma pessoa sagrada, como uma pessoa pura, como uma pessoa correta, temente a Deus, escolhida por Deus e está em vantagem com relação às demais pessoas. E também tem aquele sentido de ser uma pessoa que curte ser admirada por todo mundo, quer ser idolatrada, é uma pessoa que quer ser desejada, é uma pessoa que quer todo mundo a seus pés, é uma pessoa que fica, por exemplo, paquerando com todo mundo, mesmo que tenha algum relacionamento já ou não, ela gosta de ser o centro das atenções. Ela está ali para brilhar, é uma estrela, é aquela pessoa exibida. Então esses sinais aqui, se vocês conhecem alguma pessoa que tenha esses traços aqui, é uma pessoa que é falsa, é uma falsa cristã. Porque uma coisa que eu aprendi, além dos 10 mandamentos, é você ser humilde. Mesmo que você tenha muito dinheiro, você tem que ser humilde. Eu tenho algumas coisas que me fazem especial até certo ponto. Eu tenho alguns dons, eu tenho algumas características que são raras. Mas eu não acho em momento algum que eu seja alguém maior ou melhor do que outras pessoas. Eu acho, pela minha capacidade intelectual, que outras pessoas também têm talentos maravilhosos que eu não tenho. E isso também não significa que essas pessoas sejam maiores ou melhores do que eu. Eu acho que tudo foi feito com uma perfeição extraordinária. As pessoas se completam, se complementam. Eu acho que todo mundo tem uma missão especial aqui na Terra. E não somente eu que sou o escolhido, o único escolhido por Deus. Eu não acho que eu sou especial, melhor do que ninguém. Eu acredito que isso seja uma forma de eu ser humilde, mas eu sempre fui assim. Então eu tento fazer as coisas certas, não somente para agradar o Criador, mas a mim também, porque eu me sinto bem quando eu faço o que é certo. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu sou perfeccionista, então eu gosto de fazer as coisas certas, de forma correta, mas isso não significa que de vez em quando eu também não erre. Eu também sou humano, eu também erro, mas eu procuro aprender com os meus erros. E tudo que eu falo para vocês aqui é uma forma de ajudar. É como se fosse um atalho que eu explico para vocês. Eu dou um atalho para vocês fugirem do erro e seguirem as suas vidas da melhor maneira possível. É isso que eu faço. Olha, se você fizer isso, pode dar errado. Então, se você fizer assim, vai dar certo. E aquele que for inteligente vai observar e vai falar, realmente ele tem razão. As coisas que eu falo aqui nos vídeos acontecem, eu não estou inventando. Todos os casos de traição que eu comento, eu falei em casos de traição em faculdade, na internet, na academia, no trabalho. Porque quando você, homem ou você, mulher, começa a conversar com uma outra pessoa e essa conversa passa a se tornar íntima, vocês acabam criando um laço afetivo. Esse laço afetivo pode se tornar algo cada vez mais emocional.
E se você for uma pessoa comprometida, você ali naquele momento que surgiu o caso emocional, você já está traindo. Então, quando eu digo que você tem que evitar certos contatos, certas conversas com outras pessoas, é para evitar esse tipo de coisa, porque nós somos humanos, a carne é fraca. Então, quando eu digo isso, é porque acontece dessa forma. E muitas vezes você se arrepende. Muitas vezes acontecem coisas que vão te machucar ainda mais. Você vai machucar outras pessoas. Você vai trazer sofrimento para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Porque tudo isso volta para a gente. Cedo ou tarde. Pode não ser hoje, nem ano que vem, mas um dia volta. Aí depois você não vai saber por quê. Vai achar que foi punida sem merecer. Mas mereceu. Você tem que ver o que você fez de errado. Você errou, mesmo se achando um ser especial e muito querido por Deus. Você se acha o ser mais importante para Deus. E não é assim. Todos somos importantes para Deus. Os que são piores e os que são melhores. Os que são mais ou menos, todos aos olhos de Deus têm importância. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Tanto que no final todo mundo vai para o mesmo lugar. Todo mundo sabe que vai morrer. Então não existe isso de ninguém superior a outra pessoa. Ninguém é melhor do que ninguém. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer a mente de algumas pessoas aí. Se puder, inscreva-se para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.